E o Tite chega à sua 5ª vitória no comando do... Com todo respeito. Não sei se eu falo. É um medrosão, para não falar outra coisa. Mas ganhou 5 jogos. Cara, mas o Flamengo tá Nos ganhando. 5 jogos que ele ganhou, senhor Mani, ele não tomou gol. Sim, mas... É o Tite, é isso. Exato, mas é um medrosão. Ah, mas não Porque, precisava, gente, né? o Guarani, Fazer o que fez. Bragantino teve um jogador expulso, o Borbas, tá? Aí ele tira o Pedro para colocar um lateral direito. Pô, é o momento de você colocar mais um cara no meio para empurrar seu time para frente, ficar o tempo inteiro com a posse de bola no campo do adversário e não correr risco nenhum. Ele correu risco. Teve um escanteio no final do jogo lá pro Bragantino. Pô, se aparece lá um back, lá o Léo Ortiz, ou seja lá quem for, que é bom, cabeceia e faz o gol, empata o jogo. Você tem um a mais. Você tira o Pedro, que é um atacante, você convida os zagueiros, o adversário, a jogar no seu campo. Ele não tem atacante. Por que eu vou ficar lá atrás? Os caras vêm pra frente. Você entendeu? Eu acho um absurdo. Essa é a mentalidade que permeia os treinadores de futebol no Brasil e que está levando o nosso futebol... Está levando, não. Levou o nosso futebol pro lixo, pro ralo, pra lama, pro fundo do poço, pra essa areia movediça que o Brasil não consegue sair. Porque essa é a mentalidade dos nossos treinadores. É a mentalidade italiana. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês sobre o Tite. Tudo bem, o senhor Mani não gosta muito do estilo de futebol que o Tite prega, defende e tal. Mas, senhor Mani, não dá pra negar que o time melhorou muito, pelo menos em termos de resultados, com a saída do... Tem resultado, sim. Tem resultado, sim. Com a saída do São Paulo. Se o Bragantino ganha o jogo ontem... Já era. Ninguém ia tá falando, já era não. Ninguém ia estar falando nada de errado. O Bragantino perdeu um monte de gol no primeiro tempo, sim. Mandou uma bola na trave no segundo tempo. Mas isso não é um pouco a história do Tite? O Tite não foi campeão brasileiro assim com o Corinthians? Não. O Tite não ganhou o Mundial doméstico, desse jeito? Ok, para consumo doméstico, funciona. Aí chega na seleção, não funciona. Você entendeu? Agora, o cara que gosta de futebol, tava conversando com o Bernardo ontem, falei aqui no começo, eu achei um absurdo a hora que ele tira o Pedro do jogo pra colocar o Varela. Tava 1-0 já, Tava 1-0. Né? E tava com a mais. Faltava o quê? Acho que 5, 10 minutos? Uma coisa assim? Menos de 10 minutos. Pô, mas é o tempo suficiente para um time empatar e até virar o jogo. Então, quer dizer, coloca o cara de frente. Eu vou ter a bola. Vou jogar no campo do adversário a partir desse momento da expulsão do jogador do Borbas, né, do Bragantino, até o final eu tenho um jogador a mais. E eu sou o Flamengo. Eu tenho grandes estrelas, grandes jogadores. Por que eu vou jogar acuado, feito time pequeno, tomando sufoco no Bragantino, dentro do Maracanã, com 60 mil pessoas, com um time que tem um jogador a menos? Então, em termos de resultados, legal. Pode ser campeão? Pode. Em termos de futebol, você concorda? Não vi nada demais. Você sabe que eu tenho uma contradição pessoal, né? E ontem na live até eu discutia isso com as pessoas. Se chegasse para mim hoje, suponhamos que o Jorge Jesus tivesse ficado até ontem à frente do Flamengo e hoje estivessem livres Sampaoli e Tite, eu teria escolhido o Sampaoli para treinar o Flamengo. Sem saber de nada do que aconteceria depois. Tá. Me agrada mais. Eu acho que ontem ele foi bem. Concordo com você em relação à substituição. Era um momento em que o Flamengo poderia ter abafado, inclusive o Flamengo perdeu gols depois Desculpa, só para dizer, eu também acho que ele não devia ter tirado o Luiz Araújo. Eu acho que deveria. Mas ele poderia ter colocado o Pulgar no lugar do Thiago Maia. Uma coisa não elimina a outra. A questão não é a entrada do Pulgar. Do Pulgar, né, do Eric, né? É a saída do Luiz Araújo. Que tava jogando bem. Porque você era um atacante. Quem que tava jogando pior? Luiz Araújo, Thiago Maia ou Gerson? Thiago Maia. Então tira o Thiago Maia e coloca o Pulga, pô. Mas ele coloca mais um, porque ele viu que no primeiro tempo, o Bragantino teve o controle do jogo, na maior parte do primeiro tempo. Ele quis povoar mais o meio de campo. Exatamente. Agora, eu queria falar um negócio. O Tite, vamos lá também, o Tite, aquele time que foi eliminado pelo Tolima, pelo amor dos meus filhinhos, né? Aquilo ali era a tragédia anunciada. Porque também o time não teve tempo para treinar, né? O Tolima ficou lá treinando na virada do ano, a gente sabe da história e tal, e eliminou o Corinthians. Agora, o Corinthians em alto nível com o Tite em 2012 e depois em 2015, claro que joga muito mais bola que esse Flamengo.
Mas o Tite teve um tempo para fazer isso. Claro. Né? Eu tenho certeza que o Tite, ano que vem, vai fazer esse tipo. Vai voar, pô. A tendência é essa. Pô, ele pegou o time no meio do caminho, gente. Esse time aí a gente tava aqui até discutindo, né? Inclusive criticamos o Tite. Pô, Tite, tá com medinho de enfrentar o Corinthians? Eu não sei, hein, cara. Se tivesse o Tite naquele dia lá, o Flamengo poderia ter vencido o Corinthians. Foi 1-1 aquele Hoje teria jogo, 2 pontos a mais. Teria quanto? 62-62. O Flamengo perdeu pro Santos, cara. Humando. Não pela marca, Esse mas ponto pelo faz time. toda a diferença Perdeu pro hoje. Cuiabá. Perdeu pro Tomou de Santos, 3 cara. do Cuiabá. Tomou de 3 do Cuiabá, Tomou de empatou 3. com o América Mineiro no Empatou Maracanã com o com o gol América. no último minuto do Vitor É isso Hugo. tudo com o Tite? Não, o São Paulo. Não, O Santos era com o O Tite. Santos já era. O Santos era o Tite. Não, o Cuiabá não era ele. Não, Cuiabá era o São Paulo. o Cuiabá era um time reserva porque era antes do jogo contra o Olímpia. Uma observação só pra gente pensar, a gente fala muito de números, né? Aproveitamento do português lá, Vitor Pereira, 57%. Aproveitamento do Sampaoli, 60%. Aproveitamento do Tite, 61%. Ou seja, tá ali, tem um empate. Tá ali. técnico. Mas A diferença é que o português teve chance de ganhar alguma coisa em 6 competições, foi mal em todas. O São Paulo perdeu a Copa do Brasil. E ninguém vai reclamar do Tite. Libertadores, né? E Libertadores. E ninguém vai reclamar do Tite. Mas assim, Quesada, você tem que também colocar em pauta que os números do Vitor Pereira, muito deles potencializados pelos jogos, entre aspas, inúteis de Campeonato Carioca. Aí eleva. Né? Eleva. E outra coisa, você também enxerga, mesmo com aproveitamento de 60% para onde, 53%, etc. Enfim, é só olhar em campo e você vê que com o Sampaoli e com o Vitor Pereira você tinha um arremedo de time. E com o Tite você enxerga uma construção. Existe alguma coisa acontecendo. Certa organização já. E existe algo que, vamos ver se isso se concretize, e a gente pode falar mais a respeito disso, um desvínculo a figuras que precisam, nesse exato momento, respirar novos ares. Gabigol, Everton Ribeiro. Não sei se o Gabigol vai respirar novos ares, mas tem dado indícios. Everton Ribeiro, Davi Luiz, que está machucado, Felipe Luiz, que está em fim de carreira, Rodrigo Caio, que não joga, que foram importantes, mas que hoje estão ali no vestiário, mas que, sabe, parece que ficam travando muitas coisas e que travaram muitas coisas recentemente. E alguns outros jogadores que não estão ali acontecendo no mesmo ritmo no Flamengo. É importante que laços sejam desfeitos. Porque se você tem gente que tem nome, que tem influência, que não joga, mas que te trava, isso contamina o ambiente. Tá na hora de se reciclar. E o Tite, muito do que aconteceu com ele no Corinthians, muito do que aquele time decolou depois daquela tragédia em Ibagué contra o Tolima, foi o desvínculo de figuras notáveis, mas que estavam atrapalhando o momento do clube. Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos. Pode ser que o Pô, Tite imagina, se eu viro pra promova você e falar isso assim, olha, agora, né? você vai ter que mandar embora do seu time o Roberto Carlos e o Ronaldo. Você fala, pô, você tá louco? Sim, tem que fazer.